como viver de renda e quanto eu preciso para me aposentar investindo em fundos imobiliários. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E neste vídeo nós vamos juntos aqui entender quanto dinheiro você precisa investir para que você possa finalmente viver aí de renda passiva. Ou seja, que o dinheiro trabalhe por você e não que você precise trabalhar em busca do dinheiro. Eu sempre quis aprender com quem já chegou até o seu objetivo e eu hoje posso te ajudar. Eu hoje vivo também a minha liberdade financeira através dos fundos imobiliários, entre outros investimentos. Mas considero os fundos imobiliários a melhor alternativa para que você possa viver de dividendos e obter aí uma renda passiva mensal. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Mas antes de mais nada, vem aqui, ó, aperta o botãozinho de curtir, tá certo? Se você já me conhece, se você conhece o canal Mestre da Riqueza, é muito importante que você nos ajude também. Tá certo? Então aperta o botãozinho de curtir. E detalhe, confira se você está inscrito no canal. Já vem aqui em cima também, dá uma olhadinha, porque o YouTube andou fazendo uma limpa aí. Pode ser que você não esteja mais inscrito e ative todas as notificações para que eu possa me comunicar com você quando tiver um vídeo importante. Primeiro eu quero que você entenda o que é renda ativa e renda passiva. Muito se ouve falar sobre essa questão e muitas pessoas ainda não entenderam como funciona essa jogada, tá certo? Vamos lá, quando a gente fala uma renda ativa, o que acontece? Você depende do seu trabalho, do seu esforço manual para ir buscar o dinheiro. Então eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou gerando uma renda ativa, tá certo? Agora, quando você investe o seu dinheiro, por exemplo, investir em fundos imobiliários, todos os meses recebo dividendos, isso é chamado de renda passiva. Você não precisa ter um esforço manual, você não precisa nem sair da tua casa, você não precisa pensar nada do tipo, tá certo? Só o seu dinheiro vai estar ali trabalhando para você, gerando mais e mais dinheiro através aí da famosa renda passiva. E quais são aí os principais investimentos que eu faço hoje? Né? Vamos trazer aqui as vantagens e desvantagens deles. Bom, para quem busca viver de renda passiva, eu já falo a real, tá? Tem que diversificar sim, não dá para concentrar tudo também em fundos imobiliários, porque a gente vai colocar todos os ovos numa cesta só. Então tem que fazer uma divisão. Eu, por exemplo, hoje invisto 25% do meu patrimônio em fundos imobiliários, tá certo? Mas também invisto em ações, invisto em ativos no exterior, também faço investimentos em moedas digitais e até mesmo na própria renda fixa. Mas vamos lá, vamos falar primeiro aqui sobre as ações, né? Elas pagam dividendos? Sim, as ações pagam dividendos. Porém, as ações não costumam pagar dividendos mensais. Pouquíssimas empresas no Brasil hoje, tá certo? Para ser mais efetivo aqui, Banco Banestes, Bradesco e Itaú pagam dividendos mensalmente, tá? Outras empresas podem pagar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ou até mesmo não pagar, porque depende muito aí do conselho administrativo, né, do caso da empresa, decidir se vai remunerar os acionistas ou não aí com seus dividendos, tá certo? Então pode ser que passe algum ano e essa empresa não faça a distribuição de dividendos, até porque algumas vezes, porventura, ao investir em uma empresa que possa ter dado prejuízo, ela realmente não vai pagar dividendos, tá? Então a gente não tem uma previsibilidade. As ações, para você ter dividendos todos os meses, você vai ter que montar uma carteira, né, com várias ações ali e também ajustar a questão das datas de pagamentos. Então, por exemplo, pode ser que no mês 1 você receba R$100 de dividendos em ações, no mês 2 você receba R$10, no mês 3 R$200, no mês 4 nem receba dividendos, no mês 5 R$30. Então a gente não tem uma previsibilidade quanto aos dividendos pagos pelas ações. E geralmente uma carteira de ações também, hoje, né, pegando ali uma média para quem diversifica bem, eles costumam pagar um pouco menos aí do que uma boa média de fundos imobiliários, tá certo? Então, hoje a gente pode falar, por exemplo, a minha carteira pessoal em ações, ela vem me pagando em torno de 0,3 a 0,4% aí, lembrando que também hoje ainda é isento de imposto de renda, mas é uma média aí que a minha carteira de ações vem me pagando dividendos por mês, tá? Já a minha carteira de fundos imobiliários, hoje ela me paga algo em torno de 0,8% e eu tenho uma maior previsibilidade, tá? Por quê? Os fundos imobiliários, agora vamos entrar nos fundos imobiliários, eu tenho uma maior previsibilidade de recebimento de dividendos. Por quê? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro líquido, tá? Então, o que acontece? Todos os meses eu vou receber aí dividendos de fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, todos os meses aqui no Brasil, eles fazem um pagamento. Lembrando que os fundos imobiliários também pagam dividendos, tá certo? Que é a distribuição dos lucros com isenção de imposto de renda, que é uma das grandes vantagens aí que nós temos em fundos imobiliários. Então, se nós compararmos fundos imobiliários e ações, a grande diferença é uma carteira bem montada de fundos imobiliários
pode pagar aí acima, um percentual acima das ações quanto aos dividendos. Ah, André, mas então as ações são ruins? Não. Para quem, busca um maior crescimento de patrimônio, as ações sim, ao investir em boas empresas, boas ações e focar no longo prazo, as ações elas podem aumentar o seu patrimônio com uma forma mais rápida do que os fundos imobiliários. Mas neste vídeo nós estamos falando como viver de renda passiva, tá certo? Eu acredito que hoje os fundos imobiliários, para quem está se aposentando, para quem já atingiu a liberdade financeira, tá certo? E tá beleza, já consegue viver de dividendos, os fundos imobiliários é uma ótima forma de você ter uma boa previsibilidade de recebimento de dividendos. Outro ativo que eu invisto e muitas pessoas me perguntam, renda fixa, André, é uma boa para viver de dividendos? É uma boa para se aposentar? E aí vamos lá, vamos entender o que acontece. A maior parte dos produtos de renda fixa estão atreladas a um vencimento. Então, por exemplo, você contratou um CDB pré-fixado que vence em 2028, tá certo? Você vai ter que esperar o vencimento para fazer o resgate desse dinheiro, tá certo? Então, você também acaba não tendo uma previsibilidade muito assertiva, como nós temos nos fundos imobiliários. Eu acho importante investir em renda fixa, nós temos ótimos produtos, mas a questão da previsibilidade da renda fixa, ela é diferente. Você vai ter que estar ali sempre trabalhando com os vencimentos ali muito bem certinhos e ajustados para que você possa fazer uso desse dinheiro aí para o seu dia a dia e viver de renda passiva. Agora, uma outra forma que você pode também obter renda passiva, claro, é investir em imóveis físicos e receber os seus aluguéis. Mas eu ainda prefiro investir em fundos imobiliários. E eu trouxe aqui uma tabela para vocês, vou colocar aqui na tela para que a gente possa listar as vantagens e desvantagens entre fundos imobiliários e investir em imóvel próprio. Bom, vamos para a tabela aqui, olha lá, fundos imobiliários versus imóvel físico. Dinheiro necessário para investir. Nos fundos imobiliários, a gente pode investir hoje com R$10, 20, R$30, tá certo? Então é um valor baixo para a gente começar a investir em fundos imobiliários. Já nos imóveis físicos, a gente vai ter que fazer um investimento elevado, tá certo? Vai demandar um capital grande para que a gente possa comprar esse imóvel. Processo de compra e venda. Nos fundos imobiliários é tudo muito simples. A gente faz hoje pela Bolsa de Valores, a compra e venda de forma muito rápida. Já a questão aí dos imóveis físicos tem toda uma burocracia, tem toda uma documentação e taxas inclusas também. Questão de impostos, olha lá. Nos fundos imobiliários, eles são isentos de IR quanto aos seus dividendos, tá? Já no imóvel físico, tem sim a tributação conforme uma tabela aí do imposto de renda pessoa física. Quanto ao ganho de capital, tá? Você vai pagar 20% aí sobre o lucro quando você fizer a venda de uma cota de fundo imobiliário, tá certo? Agora, já nos imóveis físicos tem a possibilidade de isenção. Quanto à sua liquidez, os fundos imobiliários têm alta liquidez, ou seja, se eu precisar comprar cotas de fundos imobiliários ou vender, eu faço em questão de segundos, porque é tudo muito rápido, a liquidez é muito alta, tá? Agora, os imóveis é muito difícil, tá certo? Você não pode vender apenas o banheiro ou apenas a sua sala, não. E aí você vai demandar mais tempo para conseguir transformar esse capital, esse ativo no caso, em dinheiro. O legal dos fundos imobiliários também é que nós temos aí a questão do risco, diversificado. Eu posso com pouco dinheiro investir em vários fundos imobiliários, em vários imóveis e dessa forma eu consigo o quê? Reduzir os meus riscos. Agora, já um imóvel físico, a gente vai concentrar todo o risco lá. Ou seja, imagine que eu tenho 10 fundos imobiliários com 20 imóveis, tá? Falando em fundos de tijolo. Eu terei vários inquilinos, eu terei vários fundos imobiliários, então eu consigo reduzir o meu risco. Já no imóvel, eu concentro todo o meu dinheiro em um imóvel físico e se o meu inquilino sair, eu fico sem receber aluguel, tá certo? Então, eu concentro demais o risco ao investir em imóvel físico. E a questão da gestão. Ao investir em fundos imobiliários, eu tenho zero dor de cabeça. Eu tenho um gestor tomando conta dos meus ativos e ele mesmo vai fazer ali a receptividade de todos os problemas, manutenção dos imóveis, problemas com inquilinos, é tudo com o gestor. Já eu investindo em um imóvel para alugar, tá certo? Eu vou ter que ter o contato com o inquilino, eu vou ter os problemas de manutenção, tudo encarregados aqui comigo. Agora, é o que eu falo sempre aqui, tá? Em qualquer tipo de carteira, seja de fundos imobiliários ou de ações, a gente tem que diversificar. A diversificação, ela protege todo investidor. E hoje, dentro dos fundos imobiliários, você pode diversificar facilmente aí os seus investimentos. Por exemplo, dentro dos fundos de tijolo que investem em imóveis físicos, nós temos aí lajes corporativas, nós temos shopping centers, nós temos galpões logísticos,
ativos. E ainda nós temos outro tipo de fundo imobiliário, por exemplo, um fundo do tipo papel, que aí vai estar investindo o quê? Em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários e estão atrelados a produtos de renda fixa. Então esses são os dois principais tipos de fundo, fundo de tijolo e fundo de papel. Mas nós temos também os FOFs, que são os fundos de fundos, ou seja, você vai pagar um gestor para ele montar uma carteira de fundos imobiliários para você. Então você tem inúmeras formas de você diversificar aí a sua carteira de investimentos dentro de fundos imobiliários. Agora, como eu diversifico minha carteira hoje? Eu invisto 75% da minha carteira de fundos imobiliários em fundos de tijolo, porque eu prefiro investir em imóveis físicos, e 25% da minha carteira está em fundos de papel. Agora, dentro da minha carteira de investimentos, como eu faço a minha gestão? Eu invisto hoje 25% em lajes, 25% em galpões, 25% em shopping e 25% em papel. E aí eu quero perguntar para você, como é que você vem fazendo a distribuição hoje da sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Bom, hoje a rentabilidade da minha carteira histórica está em 9,6% ao ano, algo muito próximo de 0,8% ao mês, lembrando que é isento de imposto de renda. E os fundos imobiliários também, eles já te protegem da inflação. Por quê? Os imóveis tendem a se valorizar até mais do que a inflação média histórica, tá? E os fundos de papel também, muitos produtos estão atrelados aí a indicadores, por exemplo, como o CDI ou como o IPCA, que também já vão te proteger da inflação. E antes de entrarmos aqui nas contas, quanto você precisa para viver aí de renda passiva, enfim, ter toda a sua liberdade financeira através dos fundos imobiliários, lembrando da diversificação que eu sempre falo aqui, quero te falar do parceiro do nosso canal, que é a Inco, tá certo? Se você gosta de investir em produtos de renda fixa, tá certo? A Inco hoje ela traz produtos aí que estão pagando quase 20% ao ano, através dos CCBs imobiliários, tá certo? Que estão atrelados aí a grandes construtoras que precisam captar empréstimos, e aí através de investimentos coletivos, onde eu, você e milhares de outras pessoas juntamos o nosso capital, emprestamos o dinheiro para essas construtoras e conseguimos rentabilidades aí bem interessantes, tá certo? Eu vou deixar aqui um card para que você possa lá. Vai lá na Inco, vai entender melhor, através do meu vídeo você vai entender o que são CCBs imobiliários e como abrir a sua conta, tá certo? Mas, se você quer abrir sua conta na Inco gratuita, eu já vou deixar aqui para você o link, tá certo? Da Inco, e utilize o meu cupom André Janeiro Dias, que vai te dar 1% aí de cashback sobre o seu primeiro investimento, tá certo? Então são produtos de renda fixa, tá certo? Mas vai assistir lá o vídeo para que você possa obter mais informações. Eu fiz um vídeo completaço, vou deixar aqui no card para você. Bom, então vamos agora às contas. Quanto eu preciso investir para viver a minha renda passiva através de dividendos de fundos imobiliários? Vamos utilizar a média histórica da minha carteira, que está em 0,8% ao mês, quase 10% ao ano, lembrando que é isento de imposto de renda, tá certo? Então vamos pegar aqui, olha, 100 mil reais vezes 0,8% ao mês, você vai ter aí 800 reais todos os meses na sua conta, tá certo? Creio eu que não dá para aposentar ainda, mas já ajuda você o quê? A reinvestir, aumentar o seu patrimônio, e até mesmo se precisar pagar alguma conta também dá para fazer o uso, tá? Já com 500 mil reais vezes 0,8% ao mês, você teria aí 4 mil reais isento de imposto de renda todos os meses, tá? Agora, 1 milhão de reais vezes 0,8% ao mês, você teria aí 8 mil reais por mês isento de imposto de renda, tá certo? Então é isso. Tá? Aí você vai dobrando, 2 milhões, você teria aqui 16 mil reais aproximadamente, lembrando que eu estou utilizando a média da minha carteira histórica, está bem diversificada, bem protetiva, tá certo? Espero que você tenha gostado deste vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo comigo como você está fazendo a divisão da sua carteira, tá certo? Eu invisto 75% em tijolo e 25% em papel, mas quero saber a sua carteira, comenta comigo aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima.